Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Gerações vêm e vão, mas cada uma delas e cada indivíduo se fazem a mesma pergunta acerca do propósito da vida. Isso acontece em especial nos tempos de guerra, de sofrimento global e durante períodos de desgraça pelos quais cada um de nós passa em algum momento da vida. Qual é o propósito da vida que tanto valorizamos? E a ausência de sofrimento, não deveria ela ser considerada felicidade? No Talmud, em Éticas dos Pais, está escrito: contra tua vontade nasces, contra tua vontade vives, e contra tua vontade morrerás. Cada geração teve sua parcela de desgraça. Alguns de nós vivemos durante os tempos da depressão, de guerras e de turbulências de pós-guerras. Mas vejo minha geração cheia de problemas e sofrimento, incapaz de se assentar e incapaz de se encontrar. Nessa atmosfera, a pergunta relativa ao significado de nossa vida ressalta com especial clareza. Às vezes, parece que a vida é mais difícil que a própria morte. Portanto, não é de surpreender que em Éticas dos Pais se afirme: contra tua vontade vives. A natureza nos criou e somos forçados a existir com as qualidades que nos foram impostas. É como se fôssemos tão somente seres semi-inteligentes, inteligentes apenas na medida em que estamos conscientes de que nossas ações são determinadas por nossas características e qualidades inerentes, e às quais não nos podemos opor. Se estamos à mercê da natureza, então é impossível predizer para onde essa força indômita e irracional vai nos levar. Nossa natureza é responsável por gerar constantemente conflitos entre indivíduos e nações inteiras, que, como animais selvagens, se envolvem em uma luta feroz de instintos. Porém, no inconsciente, não podemos aceitar esse tipo de comparação entre os homens, nós e os animais primitivos. Mas, se a força divina que nos criou realmente existe, então por que não a percebemos? Por que se oculta de nós? Se soubéssemos o que nos exige, com certeza não teríamos cometido erros em nossas vidas e pelos quais somos castigados com sofrimento. Quão mais fácil seria a vida se o Criador não se houvesse ocultado dos seres humanos, se fosse claramente percebido e visto por todos e cada um de nós. Não teríamos então nenhuma dúvida de sua existência. Poderíamos observar os efeitos de sua providência sobre o mundo que nos cerca, conheceríamos a causa e o propósito de nossa criação. Veríamos claramente as consequências de nossos atos e a resposta do Criador a eles. Poderíamos discutir todos os nossos problemas em um diálogo com Ele, pedir sua ajuda, buscar sua proteção e conselhos, mostrar-lhe nossas aflições e pedir-lhe que nos explique por que nos trata dessa maneira. Por fim, lhe pediríamos conselhos sobre o futuro. Estaríamos em contato com Ele constantemente, corrigindo a nós mesmos de acordo com suas recomendações. E ao final, Ele estaria satisfeito e nós também. Assim como uma criatura está consciente de quem é sua mãe desde o momento de seu nascimento, do mesmo modo estaríamos conscientes do Criador. Aprenderíamos a maneira correta de viver
pela observação de suas reações a nossos atos e até mesmo a nossas intenções. Perceberíamos o Criador tão próximo quanto uma mãe, pois o veríamos como a fonte de nosso nascimento, como nosso progenitor e como a causa de nossa existência e de toda a existência futura. Se assim fosse, não teríamos nenhuma necessidade de governos, escolas ou educadores. A existência de todas as nações seria essencialmente centrada em uma maravilhosa e simples coexistência para uma causa comum e evidente a todos: nossa unificação espiritual com o abertamente visível e percebido Criador. Os atos de todos seriam guiados por claras leis espirituais chamadas mandamentos. Todos as obedeceriam, pois seria óbvio que não o fazer significaria infligir danos a si mesmos, o equivalente a saltar em uma fogueira ou de um precipício. Se pudéssemos perceber claramente o Criador e sua providência, não haveria nenhuma dificuldade para realizar as mais duras tarefas, visto que o benefício pessoal delas derivado seria evidente. Equivaleria a entregar todos os nossos pertences a um estranho sem pensar duas vezes no presente ou no futuro. Além do mais, isso não seria absolutamente nenhum problema, pois o conhecimento do divino domínio nos permitiria ver as vantagens de agir desinteressadamente. Saberíamos que estamos nas mãos do benévolo e eterno Criador. Apenas imaginem quão natural seria e também quão antinatural e impossível é, no atual estado da divina ocultação, nos entregarmos completamente ao Criador, render-lhe todos os nossos pensamentos e desejos, sem reservas, e sermos o que Ele quiser que sejamos. Não teríamos a menor preocupação por nós mesmos e estaríamos completamente livres de pensamentos pessoais. De fato, deixaríamos de estar conscientes de nós mesmos e transferiríamos todos os nossos sentimentos para Ele, tentando nos aproximar dele e vivendo conforme seus pensamentos e sua vontade. Disso tudo, deve ficar claro que o único elemento faltante em nosso mundo é a nossa percepção do Criador. A conquista de tal percepção deveria ser nosso único propósito neste mundo. É o único objetivo pelo qual não devemos poupar esforços, pois somente a percepção do Criador permite ao indivíduo receber ajuda, salvando-o das calamidades desta vida e da morte espiritual, concedendo-lhe a imortalidade espiritual, sem que haja a necessidade de retornar a este mundo. O método de busca de nossa percepção do Criador é conhecido como Cabalá. Nossa percepção do Criador é chamada fé. Porém, de maneira equivocada, com frequência acreditamos que a fé implica tatear na escuridão, sem ver nem perceber o Criador. Na realidade, a fé significa exatamente o contrário. Segundo a Cabalá, a luz do Criador que cumula a pessoa, a luz da conexão com o Criador, a luz que dá a sensação de unificação com Ele, é conhecida como a luz da fé, ou simplesmente fé. A fé, a luz do Criador, nos dá a sensação de estarmos ligados ao Eterno, nos dá uma compreensão do Criador, uma sensação de comunicação completa com Ele, assim como uma sensação de segurança absoluta, imortalidade, grandeza e força. Torna-se evidente que a libertação de nossa existência temporal e de nosso sofrimento, causado pela inútil perseguição de prazeres transitórios, depende somente de alcançar a fé, o que é equivalente a perceber o Criador. Em geral, a única causa de nossos infortúnios e da natureza desvalorizada e temporal de nossas vidas é nosso fracasso em perceber o Criador.
A Cabalá nos impulsiona para ele, ensinando-nos: experimenta e verás que o Criador é bondoso. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.